Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula. Eu sou a professora Tatiana e vou apresentar um trabalho sobre o Manual de Normatização para Elaboração de Trabalho Acadêmico e Científicos da Universidade Federal do Tocantins. O tema da nossa videoaula de hoje são elementos pós-textuais. Vamos começar com o conceito de elementos pós-textuais, que caracteriza o fim de uma apresentação e complementam o conteúdo e o entendimento do trabalho. São importantíssimos para os avaliadores ter acesso às fontes de estudo do autor e aspectos complementares às coisas que aparecem no decorrer do texto escrito, de um texto acadêmico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as referências, que são elementos pós-textuais obrigatórios. Referência é um conjunto de elementos descritivos e essenciais para permitir a identificação e a localização de um documento ou parte dele, divulgado em diferentes suportes ou formatos. Nada mais é do que as fontes de pesquisas consultadas pelo autor do trabalho. Referências bibliográficas, utilize a norma correspondente da ABNT 6023 de 2011. As referências devem ser descritas utilizando um estilo de formatação específico, ordem alfabética, alinhamento à esquerda, espaçamento simples entre as linhas. A transcrição dos elementos para a composição dessas referências deve obedecer às regras pertinentes, que já são existentes, tais como forma de pontuação, destaque tipográfico, padronizado para todas as referências incluídas numa publicação, e a forma de redação a partir de alguns conceitos básicos. Os conceitos básicos são título, edição, imprenta, editora e data de publicação, seguindo a ordem do exemplo abaixo. Lista dos autores, que vem sempre em letra maiúscula, o título destacado, subtítulo se houver, a edição, que é obrigatória a partir da segunda edição de forma abreviada, o local de publicação, a editora e ano de publicação, igual nós estamos vendo no exemplo abaixo. O que temos que observar é que o último sobrenome do autor vem com letra maiúscula, separado do prenome pela vírgula, o título vem destacado de forma com negrito, o subtítulo, a edição, o local, que é a cidade, a editora e o ano. Então, essa sequência vem padronizada com esses elementos em todas as referências. O que vai mudar, que nós vamos observar, é um detalhe ou outro dependendo do tipo da fonte que vamos retirar essas referências. O autor sendo pessoal ou autores pessoais. A gente vai iniciar a referência pelo último sobrenome do autor em letra maiúscula separado do seu prenome. No caso que tiver algum parentesco, deve ser acompanhado pelo penúltimo nome, igual no exemplo, Rodrigo Filho, é o sobrenome com letra maiúscula separado do prenome, Adair José. Vamos observar o exemplo de referência de livros com o autor. Começamos pelo último sobrenome do autor em letra maiúscula, separado por vírgula do seu prenome, ponto, título em destaque, a edição, o local de publicação, editora e o ano de publicação. Temos que observar a padronização da pontuação e do tipo em destaque que utilizamos na referência. Nesse exemplo B, vamos ver referências com livros com até 3 autores. Segue a mesma padronização das referências, os mesmos elementos na sequência, porém, o nome dos autores
são separados por ponto e vírgula. Quando temos mais de 3 autores aqui no nosso exemplo C, começamos pelo último sobrenome do primeiro autor com letra maiúscula, separado por vírgula do prenome, e acrescentamos apenas essa expressão etial, que significa outros autores. E aí segue a mesma padronização, vindo com o título em destaque, separado do subtítulo por 2 pontos, local de publicação, a editora, ano e a indicação do quantitativo de páginas. Quando houver indicação de responsabilidade pelo conjunto da obra em coletâneas de vários autores, de acordo com o que estabelece o Manual da Universidade Presbiteriana Mackenzie 2006, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguindo as normas que já vimos, seguida, depois do nome, do tipo de participação no singular, abreviado, igual ao exemplo aqui, org. Aí, os demais elementos da referência seguem o que nós falamos anteriormente. O título destacado, subtítulo, local de publicação, editora e ano de publicação. Quando o autor é entidade, vai seguir a mesma sequência dos elementos para elaboração da referência. A particularidade aqui nesse caso é que vai começar pelo nome da entidade, todo em letra maiúscula, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e depois segue os outros elementos, como título, subtítulo, local, editora, ano de publicação e as páginas. Vamos observar o caso de livros com autoria desconhecida. Começamos com o título do livro, com a primeira palavra com letras maiúsculas, seguido dos outros elementos, subtítulo, edição, local, publicação, editora, ano, páginas, igual ao exemplo abaixo. Manual de editoração de texto. A primeira palavra do título vem com letra maiúscula e segue os outros elementos básicos de acordo com a sequência para elaboração da referência. Capítulo do livro com autoria própria. Quando o autor do capítulo citado é diferente do autor da obra. Vamos começar pelo nome do autor do capítulo, seguindo as regras, com o último sobrenome com letra maiúscula, separado do prenome, título do capítulo, nome do autor do livro, com a sua responsabilidade abreviada entre parênteses, o título do livro em destaque, o subtítulo, se houver, o local de publicação, editora, ano e as páginas que foram escritas. Neste exemplo, temos quando o capítulo de livro é sem autoria especial. Aí mencionamos o nome do autor do capítulo, iniciando pelo seu último sobrenome com letra maiúscula, separado do prenome, o título do capítulo, a expressão in, que indica que está dentro da obra, que é o título do livro, a teoria e a prática, igual aqui no exemplo, em destaque, a edição, se houver, o local de publicação, editora, ano, indicamos as páginas. Quando as referências são retiradas de verbete de enciclopédia e dicionário, deve constar o nome do autor da referência, do verbete, e deve ser feita como a mencionada anteriormente, de capítulo de livro sem autoria especial. Começa pelo último sobrenome do autor, separado do seu prenome, ponto, título, usamos a expressão in, colocamos o título do verbete em destaque, o subtítulo, a edição, local de publicação, ano e indicamos as páginas. Vamos observar o exemplo agora quando o verbete da enciclopédia e dicionário é sem autoria especificada. Começa pelo nome do verbete em letra maiúscula, usa a expressão in,
O título vem em letra maiúscula destacada com a primeira palavra, o restante com letra minúscula. Indicamos a edição, local de publicação, editora, ano e as páginas. Quando mencionamos referências de livro traduzido, começamos pelo último sobrenome do autor com letra maiúscula, o prenome, o título em destaque, a tradução, nome de quem traduziu, o local de publicação, a editora, o ano, as páginas e mencionamos o título da obra traduzida. Referências de livros disponíveis na internet. A referência deve conter os padrões destinados para a referência de livros, acrescentando o endereço, igual no exemplo aqui, do sítio da internet que se encontra o livro e a data de acesso, com dia, mês e ano. No caso de referências retiradas de monografia, dissertação e tese, trabalho na íntegra, mencionamos, começamos igual o exemplo aqui, o último sobrenome do autor com letra maiúscula, seguido do prenome, o título em destaque, subtítulo, ano de defesa, número de páginas, a natureza do trabalho, no caso, eu usei como exemplo a dissertação de mestrado em ciências florestais, o nome do programa ou da faculdade, Se tiver os dois nomes do programa, eu usei aqui o programa de pós-graduação em ciências florestais e ambientais, o nome da faculdade da Universidade Federal do Tocantins, UFT, a cidade, Gurupi, a UF, do estado aqui de defesa e o ano. Trabalho publicado em anais de congresso e outros eventos, quando utilizamos como referência o evento como um todo. O nome do evento vem destacado com letra maiúscula, igual Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Número, se houver, 6. Ano e local de realização, igual usei aqui 2020, Salvador, Bahia, o BA da UF. O título em destaque, em negrito, o local de publicação, editora ou a casa responsável pela publicação, no caso, Câmara dos Deputados, data de publicação, número de páginas e, se tiver o volume, também deve ser mencionado. Nosso exemplo B, quando apenas um trabalho do evento ou parte do evento foi mencionado no nosso trabalho, como que fica a referência? Sobrenome do autor com letra maiúscula, último sobrenome, separado do prenome, o título do trabalho apresentado, igual nós temos aqui, Brasil e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Usamos a expressão in, que eu já mencionei, que em latim que está dentro, o nome, se houver, do evento, no caso, Conferência Nacional de Direitos Humanos, vem em destaque com letra maiúscula, o número, se houver, ano e local de localização, no caso aqui, eu usei 2021 em Brasília, o AUF, o título do evento, do que está acontecendo no evento em destaque, relatório, local de publicação, a editora responsável, ano de publicação e as páginas referenciadas. Bom, agora eu quero agradecer a presença de todos aqui até o final dessa videoaula sobre como estruturar as referências de acordo com as normas da ABNT. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado.
Até uma próxima oportunidade.